Gravei um Leadercast da temporada 11 que só vai ao ar em janeiro de 2019, mas o papo acabou enveredando pelas eleições e eu vou aproveitar um trecho neste Café Brasil. O convidado foi Carlos Nepomuceno e sua argumentação é brilhante. Posso entrar? Amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil, eu sou o Luciano Pires. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Quem vai levar o e-book Me Engana Que Eu Gosto é o João Vinícius, do Rio de Janeiro. Luciano, meu querido, eu tô acompanhando o seu posicionamento político nos últimos dias, nas últimas semanas, e eu sou um daqueles caras que te escuta, entende e respeita a sua opinião, mas que discorda. Uma coisa interessante que você falou num desses podcasts, que o cara que pega pra ver mesmo os vídeos até o final do Bolsonaro, você vê que não é tudo isso que a mídia quer colocar nele, e eu concordo. Você pega o vídeo da Maria do Rosário e você vê que na real, assim, os dois estão errados ali. Mas aí, onde eu chego ao ponto que eu discordo de você e quem vota nele? Quem tá disputando voto é o cara que tava na mesma discussão que ela, e apesar de ter sido provocado, ele respondeu daquele jeito: você não merece ser estuprado. E existem várias frases, diversas frases do Bolsonaro, que foram tiradas de contexto e que, se você assistir todo o contexto, você vai... Mas assim, tem frases que o Bolsonaro diz que eu não acho que haja contexto que justifique, certo? Como, por exemplo, quando ele fala que abre aspas, tá? Ele que fala, não sou eu. Vou governar para as maiorias, as minorias que se curvem ou desaparecerão. Isso é muito complicado. É uma frase que eu posso fazer a brincadeira aqui. Quem disse? Hitler ou Bolsonaro? As pessoas dizem, tá comparando o Bolsonaro com o Hitler, porque a frase é muito parecida, entendeu? Assim como um ex-líder da Ku Klux Klan recentemente acabou de dizer, ele fala igual a gente fala. Então, assim, eu acredito que 99,9% das pessoas que votam no Bolsonaro nunca vão concordar com quem diz que são fascistas, são racistas. Acho isso uma grande bobagem. São pessoas comuns que estão cansadas, né, dessa velha política do PT, de corrupção. Mas existe essa pequena parcela da população que vota nele que é, sim, racista, homofóbica, machista, que vai se sentir super empoderada com a vitória dele. Brother, eu não preciso falar que o Bolsonaro já deu em diversas oportunidades, já mostrou que sim, ele tem um racismo intrínseco, ele é machista, ele é homofóbico, sim, porque ele já disse com todas as letras que não há contexto que tem que ver o vídeo. Não existe isso. Ele já disse com todas, não há contexto que justifique ele dizer que gay, que o cara ser gay é porque não apanhou o suficiente. Não há contexto que justifique isso. Então é um candidato homofóbico, sim, mas eu não acredito que as pessoas votem nele por causa disso, como você disse em um dos podcasts, lendo um texto de um cara que é de esquerda, inclusive, que as pessoas votam nele apesar disso. Mas existe sim uma parcela que vota nele por causa disso. E essas pessoas já estão se sentindo e vão se sentir muito mais empoderadas quando esse cara ganhar. E eu tenho muito medo disso, entendeu? Do que vai acontecer. Esse é meu problema. Mas aí o cara chega pra mim e fala, pô, mas você vai votar no PT? Aí ele me quebra, porque tudo que eu não queria era votar no PT. Mas a minha opinião, e eu acredito de muita gente, é que a gente não pode, em 2018, dar a oportunidade de um cara que diz as coisas que o Bolsonaro diz. Você aceita votar no PT mesmo sabendo toda a corrupção? Você aceita votar no Bolsonaro mesmo sabendo todos, na minha opinião, todos esses crimes que ele fala? Se o Bolsonaro ganhar, que é o que eu acho que vai acontecer, eu quero que ele me surpreenda, cara. Que eu esteja errado e que o país realmente melhore.
Caro João, você não imagina a quantidade de mensagens que eu recebi mais ou menos na linha dessa sua aí, olha. As pessoas não se conformam que eu, um liberal com um pé no conservadorismo, possa escolher votar num ditador nazista que amanhã pela manhã sairá pelas ruas metralhando minorias. Menos, cara, menos. Precisamos entender essa alucinação coletiva e a conversa deste episódio trará mais luz ao debate. Só tenho uma coisa a repetir, a minha decisão foi muito bem pensada, embasada e calculada. Eu voto com o cérebro e não com os testículos. Vamos em frente. Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha. Muito bem, o João Vinícius também receberá um kit DKT, se mandar um e-mail pra gente com o endereço, evidentemente, né? Recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculinos. Detalhe, ele tem de mandar um e-mail pra gente no contato@lucianopires.com.br, ou a gente não tem como descobrir o endereço. Você já sabe que boa parte dos resultados da DKT são revertidos para ações sociais de combate às doenças sexualmente transmissíveis e ao controle da natalidade, não é? Pois vamos fazer mais. Agora, para cada produto Prudence que você adquirir, a DKT doará um produto igual para uma das organizações sociais com as quais ela mantém acordos. Faça assim. Mande uma foto com os produtos que você adquiriu para o nosso WhatsApp 11 96429 4746. Produtos Prudence, evidentemente. E aguarde uma resposta com informações sobre a entrega dos produtos. Assim, cada vez que você comprar um produto Prudence, estará contribuindo ainda mais para salvar as vidas. www.facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então? Lala, muito bem, Lala. O que você faz na hora do amor? Ora essa, eu uso Prudence, doutor. E o Café Brasil Premium, nossa Netflix do conhecimento, continua na missão de ajudar as pessoas a ampliar seus repertórios. Vem pra cá, cara. É muito conteúdo, o pessoal tá pirando. Como é que a gente faz? Oferece conteúdo de alta qualidade numa espécie de MLA, Master Life Administration. Duvida, hein? Acesse o bit.ly/Café de Graca e você poderá experimentar o Premium por um mês sem pagar. É assinatura recorrente, tá? De novo, bit.ly, com LY, bit.ly/Café de Graca. Faça uma degustação do cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo extra forte. Vamos lá então, olha, eu convidei para o Leadercast uma figura muito interessante, o Carlos Nepomuceno, que é doutor em ciência da informação, jornalista e consultor especializado em estratégia no mundo digital. O Nepo, como é chamado pelos amigos e seguidores, se dedica à implantação de laboratórios de inovação digital participativos em organizações públicas e privadas, incluindo escolas. É professor no MBA de Gestão de Conhecimento do CRI-COP UFRJ, Gestão Estratégica de Marketing Digital e ou Mídias Digitais, dos cursos de pós-graduação da Faculdade Hélio Alonso, e Mídias Digitais Interativas no Senac do Rio de Janeiro, bem como em diferentes cursos de pós-MBA da Universidade Veiga de Almeida. Além disso, é professor do IBP, Instituto Brasileiro do Petróleo. É autor de vários livros, entre eles Gestão 3.0 e a Crise das Organizações Tradicionais e Administração 3.0, Por que uberizar uma organização tradicional? Foi escolhido como um dos 50 campeões brasileiros de inovação pela revista Info e é coautor, junto com Marcos Cavalcante, do primeiro livro sobre o Web 2.0 no Brasil, Conhecimento em Rede. O Nepo é muito ativo nas redes sociais, especialmente pelas lives, que publica diariamente no Facebook enquanto caminha às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas. Bem, e por que esse baita currículo, hein? É só para você entender que não estará ouvindo um mané, um maluco que acha, outro chutador que segue os ventos das mídias. O Nepo é um cientista, um estudioso. Você pode não gostar do que vai ouvir, mas terá de arranjar argumentos um pouco melhores do que ele disse, ok? O que vai na sequência é um trecho da conversa que tive com ele que vai ao ar completa na temporada 11 do Leadercast em janeiro de 2019. Se eu piscar, cara, eu tô na fake news. Eu acredito em tudo que estão dizendo aí. E nós estávamos conversando antes de vir pra cá, né? Aquele lance aqui que é o seguinte.
todos os ataques feitos ao Bolsonaro dizem respeito a coisas que ele pode vir a fazer. Talvez ele faça, pode ser que ele disse que vai, nenhum ataque diz o seguinte, ele efetivamente fez. Aqui está a lei que ele criou, aqui está o processo que ele montou, aqui está o cara que ele agrediu. Não tem fato, só tem o talvez aconteça, que é uma narrativa. Cuidado que o Brasil pode ficar assim. Narrativas conduzindo pra gente essa loucura que nós estamos vivendo hoje aqui. Eu odeio você porque você vai votar no cara que eu não gosto, e eu cortei você da minha relação de amizades, não quero mais papo com você. Como é que eu garanto que eu não vou romper meus laços sociais em função dessas narrativas? Eu estou estudando Bolsonaro há 2 anos, porque eu percebi que havia ali um movimento interessante, né? Então eu comecei, e não vim apoiando o Bolsonaro há 2 anos, hoje eu estou apoiando. Mas eu estava mais com o João, acompanhei o Novo e tudo. Então, eu comecei a estudar o fenômeno Bolsonaro porque o Bolsonaro, ele começou a ter um tipo de aderência, que a primeira coisa que acontece é o seguinte. Então, como eu tenho acompanhado o Brasil, eu estou percebendo esse movimento no Brasil de que uma certa revolução que começa em 2013, passa pelo impeachment, acompanhei esse processo todo, fotografei, me envolvi, né, como cidadão também, depois com o negócio do impeachment, depois o Lula, as eleições de 2016 e tal. Então, o Brasil está vivendo, então aí vamos desenvolver uma tese sobre o assunto. O Brasil está vivendo o que eu chamei, inclusive fiz a live de hoje, que eu estou chamando de revolução republicana tardia. Eu só consigo enxergar essa revolução republicana tardia se eu entendo a mídia como um fator fundamental de mudança. Então, o que está acontecendo no mundo? O mundo é o seguinte: os países desenvolvidos fizeram sua revolução republicana há 200 anos atrás. O que é a revolução republicana? Qual é a pedra fundamental de um país que se diz moderno? A pedra fundamental é: todos são iguais perante a lei. Isso é a base estruturante, é o DNA inicial de uma república. Todos são iguais perante a lei. A partir dali, você consegue construir um país, digamos, contemporâneo. Sim. Então essa é a base, que é o que eu chamo de ética coletiva, estruturante daquela civilização. Então você tem 3 éticas. Você tinha a ética tribal, todos são iguais perante a lei, menos a nossa tribo, menos, né? O nosso inimigo, né? O nosso inimigo, eu posso matar meu inimigo. Sim. Porque todos são iguais perante a lei, desde que seja a nossa tribo. Tanto que os judeus, se você vai pegar ali numa determinada época, eles emprestavam dinheiro para as pessoas que não eram judias e não podiam emprestar dinheiro para as pessoas que eram judias. Porque é a ética tribal. Todos são iguais perante a lei, desde que seja da tribo. Se não for fora da tribo... Então essa ética funcionou para um tamanho de população. Esse tipo de ética que ela evolui. As outras não evoluem. Coisas básicas do tipo não matarás, etc. Tal, vale sempre para aquela tribo. Então, sei lá, a tribo canibal pode comer a outra tribo, mas não pode comer a própria tribo. Sim. Senão todo mundo acordava de noite, será, vou me comer. Entendeu? Então o cara tem que poder dormir. Então tem aquela ética. Então aquilo ali funcionou. Aí veio a revolução de mídia e a gente atualizou a ética que veio cristão. Todos são iguais perante Deus. Sim. E aí então se construiu uma sociedade baseada nesse tipo de coisa. As tribos pararam de se matar. Mas ainda existia o rei, que era o cara que tinha o poder absoluto. Então não, eu não. Todo mundo segue a regra aí, mas eu sou... E aí veio a ética liberal, que deu os países contemporâneos. Então todos os países hoje, Alemanha, Canadá, Holanda, etc., eles não estão discutindo essa questão. Todos são iguais perante a lei. Para eles, quando eles olham para o Brasil, eles acham, e esses intelectuais, esses manés todos que estão querendo avaliar o Brasil, eles acham que o Brasil é uma república. E aí eles começam a fazer uma avaliação do Brasil, assim, negócio da droga, isso é muito atrasado esse pessoal, que está falando que não quer droga, aborto, não, isso é muito atrasado, né? Eles estão com uma agenda que é contemporânea deles, só que eles não enxergam que o Brasil ainda é uma monarquia. Porque a ética estruturante do Brasil é, todos são iguais perante a lei, menos o Renan Calheiros, menos
o Maluf, menos o Temer, menos as empreiteiras, menos o PCC e menos o PT. Que é uma aliança que houve de todas as máfias do Brasil, fizeram uma aliança e fizeram um governo mafioso. O movimento da Lava Jato e o movimento de 2013, impeachment, prisão do Lula, 2016 e 2018, é um movimento de revolução republicana. Há uma unidade, uma união entre brasileiros republicanos que querem garantir no Brasil todos são iguais perante a lei. Se você analisar todos os movimentos, canta o hino, levanta a bandeira, protege o Sérgio Moro, prende o Lula, prende o Maluf, não tem bandido de estimação, a nossa bandeira não será vermelha, tudo é republicano. E nós então estamos de baixo para cima criando a nossa república. Então é uma revolução republicana tardia. Não é esquerda e direita. É monarquia mafiosa, com o PT também nessa linha, que os marxistas são monarquistas, né? Tirânicos, de um lado, e a galera republicana do outro. Quando as pessoas dizem, por exemplo, eu gosto do Hitler, do Hitler, que o Bolsonaro é igual ao Hitler, sim. E aí fala assim, a população também elegeu o Hitler, etc. Tal. Mas a coisa que é engraçada é o seguinte, o Bolsonaro é muito mais perto do Lutero. Por quê? Porque o Lutero ele inicia o processo da reforma protestante e a base da reforma protestante é as pessoas lendo as coisas. Então as pessoas vão lendo e elas vão modificando a sua consciência a partir da leitura e vão a partir daí criando um movimento de baixo para cima. A reforma protestante foi feita de baixo para cima. Tanto que no filme Lutero, que tem no YouTube, quem quiser assistir, o Lutero ameaçam assassinar ele, mais ou menos parecido com o Bolsonaro, e colocam ele num castelo. E a reforma protestante acontece sem o Lutero. Começa um mata-mata lá, todo mundo quebrando as igrejas todas, pegando os padres, matando todo mundo. E o Lutero estava encostado num castelo, ele não participou de nada. Então ele não foi um movimento que tinha um centro, que estava querendo... que é diferente do Hitler. O Hitler tinha um centro, tinha um contexto, e veio de cima para baixo. Então a gente está fazendo nós estamos fazendo uma revolução republicana tardia, em que o eixo central dessa eleição do Bolsonaro e desse movimento que começa em 2013 é: o Brasil quer ser um país republicano em que todos são iguais perante a lei. Essa é a base estruturante da República. Depois que a gente conseguir garantir isso, a gente pode ir caminhando para as outras coisas. As outras prioridades vêm depois. Então, um pouco essa é a minha análise. Então, quando a gente fala isso em relações pessoais, foi o que você perguntou, o que acontece é o seguinte: eu me afastei de todos os meus amigos petistas. Todos. Aí a pessoa falou assim, depois você brigou por causa de política? Eu falei, não. Eu não briguei por causa de política com nenhum amigo meu. Porque discussão política é o seguinte: você acha que tem que botar um esgoto aqui, não sei aonde? Você acha que tem que botar um ponto de ônibus? Você acha que tem que botar uma praça ali? Política é uma questão operacional. O debate que existe no Brasil hoje é um debate ético. Sim. Existe uma galera que defende uma ética tribal monárquica, em que todos são iguais perante a lei, menos o Lula, em que eles defendem isso e dizendo isso aí é a ética que eu defendo, e existe uma galera que diz assim, não temos bandidos de estimação. Então são duas éticas diferentes. O que leva à ética que eles estão falando? A ética que eles estão fazendo dá em paredão. Se você analisar o desdobramento dessa ética, eles vão justificar o seguinte: nós, porque somos especiais, teremos o direito, já que o Lula não pode ser preso e tal, na diapasão disso você vai acabar no paredão. Você vai dizer, bom, ele pode fazer o que ele quiser, inclusive exterminar. Como fez o Maduro está fazendo. Eu posso te exterminar, eu posso te prender, eu posso te exilar, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu sou especial. Como é que você explica essa histeria que nós estamos vendo aqui hoje, cara? Que o negócio é histérico, né? Se eu chegar e falar assim, bom dia, hoje é dia 17, eu tô fudido, cara. Em seguida me detonam no Facebook e é histérico, porque você olha aqui e fala, cara, não tem argumentos com pé e cabeça, tem histeria, né? Como é que você explica essa histeria aí? Você falou alguma coisa em torno de uma certa... Eu também demorei, estou estudando, né? Quer dizer, estudei o Bolsonaro durante esses 2 anos, né? Li... Às vezes o cara cheguei um cara para mim e falou, que o Bolsonaro é isso. Eu falei, quantas entrevistas você ouviu do Bolsonaro? Nenhuma. Quantos textos você leu
né, das pessoas ali próximas do Bolsonaro? Nenhuma. Quantas lives você viu do Bolsonaro? Eu já vi, desde que eu estou estudando, sei lá, você pode botar umas 200 e tantas horas de vídeo do Bolsonaro. Ele com o Olavo de Carvalho, ele sozinho nas lives dele, etc. Tal. Ele assim nas intimidades dele, etc. Para eu poder formar um juízo. Eu não gosto de ser emprenhado. Então eu comecei a estudar e estudo a fundo, eu sou meio obsessivo. Então eu fui formando meu conceito, né, para ver até o risco que existiria, etc. Tal, e fui conhecendo a figura. Até pelo nosso início de papo, por ser filho de militar, eu conheço a caserna. O militar o Bolsonaro é um militar típico. Se você entrar lá num quartel, 11 horas da noite, o pessoal antes de dormir, todo mundo é Bolsonaro. Ele não é um cara diferente daquela galera da tropa. Ele é a média da tropa. O que as pessoas não gostam é que alguém da tropa está assumindo. Mas ele é da tropa, aquelas brincadeiras, tudo é da tropa. Entendeu? Não é nazista, é tropa. É a cultura mediana de uma caserna em que você tem 800 homens dormindo junto. É mais ou menos isso, é que nem aquele clima de pelada. Tá entendendo? Banheiro de pelado ou cerveja depois da pelada, é mais ou menos aquilo, um pouco diferente aqui, mais ou menos aquilo ali. Então isso aí não pode confundir o que é uma cultura, digamos assim, de maneira geral, popularmente falando, né, em que tem essas brincadeiras e tal, de uma coisa que o cara diz: eu não gosto, vou matar, vou bater, se o cara passar na minha rua, eu vou dar um tiro no cara. Isso é uma coisa completamente diferente, que o brasileiro não faz isso, né? Então o que eu acho que acontece é a mídia centralizada, ela criou uma bolha. Isso é uma característica, né, de um fenômeno como esse, midiático. Você criou uma bolha da mídia centralizada em que, se eu estou perto da mídia centralizada, eu tenho influência, eu controlo tudo. E aí criou-se uma espécie de alucinação coletiva em função dessa mídia concentrada, e essa alucinação coletiva, as pessoas, tem gente que realmente acha que o Bolsonaro vai criar um campo de concentração. Não é marketing da campanha. Se a gente analisar o PT, e aí eu fiz uma live recente sobre isso, né? Se a gente analisar o PT, que aí você vai falar, qual é a diferença de um cara esperto de um maluco? O cara esperto não come dinheiro, o maluco come dinheiro. O que significa isso no popular? Se o PT tivesse acreditado que o golpe e a prisão do Lula era uma questão de... Se a Dilma, etc. O Lindbergh, etc. Tivesse acreditado que aquilo ali era marketing, era só marketing, na hora dessa eleição, eles teriam feito que nem a Gleisi Hoffmann. Todo mundo saía para deputado e depois ia dizer... E dava todo mundo eleito. O que mostra que eles eram malucos e eles acreditavam no discurso deles? Porque eles saíram para o Senado. Então eles comeram dinheiro. Porque eles se prejudicaram. Eles não tiveram estratégia. Eles acreditaram no discurso deles. Então, nesse momento, eu percebi que não se trata de marketing, é alucinação. A Gleisi foi espertinha, eles não. Então, essa alucinação coletiva, como é que você resolve isso, Luciano? E aí é a minha recomendação para os teus ouvintes. É o seguinte, foi golpe. Então, se eu tivesse mudado a coisa, e eu digo agora para as pessoas em relação ao Bolsonaro, é o seguinte, não foi golpe. Então vamos fazer o seguinte, vai ter eleição em 2018 e vamos deixar a população julgar. O Lula não é honesto. Vocês estão defendendo um conceito, vamos deixar a população julgar. Porque é mais gente pensando e analisando e vai votar e vai avaliar o que você está falando, né? Aí deixa a população julgar. O Bolsonaro é nazista, vai ter campo de concentração. Beleza, não vamos se estressar por causa disso, não. Vamos deixar passar 1 ano, 2. Mas a população elegeu Hitler. A população... Não, o que eu estou te falando, não. Você está falando, eu tô falando. Olha, então você tem uma hipótese, que é uma hipótese bacana, que você está propondo, é uma hipótese. Você está dizendo que o Bolsonaro é 3 pontinhos, mas isso é uma hipótese. Porque na prática, ele não está ainda matando judeus. Sim. Por enquanto, né? Que é o que você está dizendo. Sim. Ele não está matando judeus, ele não está matando negro, não está matando mulheres, ele não está escravizando ninguém, ele não está jogando ninguém no mar ainda. Mas há possibilidade. A possibilidade. Então é o seguinte, então tudo bem. Então, se você está dizendo que existe essa possibilidade, como ele já está eleito e não tem como mudar, a não ser que matem o cara agora, vamos esperar. E daqui a 1 ano, vamos fazer a avaliação. E vamos ver se essa alucinação que você está vivendo agora não é igual à alucinação do golpe, não é igual à alucinação que o Lula é honesto, não é igual à alucinação de que vocês iam eleger o Lula e que o Haddad ia ser eleito facilmente. Vamos esperar. Vamos ver a realidade. Então, o que eu acho que vai acontecer aos poucos é que eu faço uma distinção entre vários tipos de marxistas. Eu não chamo o pessoal de esquerda.
Não existe esquerda. É uma coisa importante. Eu não chamo de esquerda porque não existe esquerda. Não existe um filósofo chamado Zé de Esquerda. Existe um filósofo chamado Karl Marx. Então, se o cara defende aquelas ideias, a gente tem que dar um nome aos bois. Sim. O cara é marxista. Eu sou liberal. Eu parto de Adam Smith. Não tenho vergonha de dizer que eu sou liberal. Tenho um conceito, tenho uma ideia, tenho uma proposta de mundo. Eles são marxistas, mas eles se escondem na esquerda. Porque fica uma coisa super flexível. Você chega para um cara de esquerda e pergunta: meu irmão, você é marxista? Não, eu sou de esquerda. Tá, mas qual é o filósofo que você se baseia? Né? Marx. Então a gente é marxista. Então você tem um marxista, que eu chamo de marxista serial killer, de apartamento. Sim. O serial killer de apartamento é aquele cara que... É o Fidel Castro, que você está dormindo, o cara te mata. Depois que eles viram que não estava dando certo essa história, eles criaram o serial killer de barzinho. Que é o cara que fica no barzinho, inclusão social, bacana e tal. Aí tu entra no carro dele, o cara te leva pro beco. Tá entendendo? Então você voluntariamente entra no carro do serial killer. Então é um cara todo jeitoso, ele vai falar coisas bacanas pra você, você vai acreditar. Esse cara aqui é o Stedley, é o Zé Dirceu, é o Boulos. O maluco. O serial killer de apartamento. Sim. O serial killer de barzinho é o Haddad, é um cara assim mais light, não sei do que. Esse cara não vai comandar o pelotão de fuzilamento. O Stedley vai. Depois você tem o marxista Nutella, que é a galerinha que você conhece, que está acreditando que ele é bom, que ele é bacana, que essa história de Venezuela, você bota como é que bota aquele detetor de mentira, e aí você fala: você quer que o Brasil vire uma Venezuela? Ele vai dizer não, e vai ser verdade isso. Só que ele não percebe que ele é uma peça de uma engrenagem que no final tem um serial killer que vai trucidar todo mundo. As cordinhas lá. Então esse cara é um mané otário que está indo na onda. Então essa galera aqui, até a eleição de 2018, era o que o pessoal chama de petistas. Sim. Aqui, que acredita no Lula, no golpe, etc. É até o marxista Nutella. Quando o Bolsonaro começou a ter chance de ganhar, apareceram duas modalidades novas de Nutella, que eu chamei o Super Nutella e o Hiper Nutella. O Super Nutella é aquele cara que coloca no Facebook, né? Eu sou antipetista, mas vou votar contra o Bolsonaro. Isso agora eu sou Haddad. Sim. Esse é o Super Nutella, que ainda está sob influência do marxismo, mas fica ali, não sei o quê. E o Hiper Nutella é o cara do voto nulo. Né? Ah, não. Mas aí arranja uma desculpa qualquer. Todos influenciados pelos marxistas. Então a gente tem uma influência fortíssima do marxismo na sociedade brasileira. Essa influência é diferente para cada pessoa, não é uma coisa assim. Que aí quando alguém ouvir dizer: Nepô, você está dizendo isso, eu não acredito nisso, é uma fantasia da sua cabeça, é porque o cara é marxista Nutella. Ele não tem noção de onde é que ele está, qual é a história que ele está. E nós agora, Luciano, a gente tem que encarar esses caras como aqueles caras do Santo Daime. Tá entendendo? Que o cara toma Santo Daime, fica lá viajando na maionese e quer botar fogo na casa achando que não vai pegar fogo. E aí você tem que ser uma espécie assim de papai dos adolescentes. Sim. Fala: não, tá bom, tá certo. Tá tudo certo, a gente vai caminhando e vamos ver no que vai dar. E aí a gente vai mostrando na prática. Aí o Hiper Nutella vai começar a acordar um pouquinho mais. Vai ser o que primeiro vai acordar, falar: realmente, eu estava vacilando. Depois vai ter o Super Nutella, que talvez chegue também. E os outros três vão... Não tem saída. Não tem saída. Então eu acho que são as minhas viagens que eu estou fazendo aí em relação a essa eleição, cara. É assim então, ao som da trilha do Leadercast, que vamos saindo pensativos. Olha, agora você conhece as duas éticas. Escolha uma, cara. Escolha a sua. Bom voto e vamos construir o Brasil que merecemos. Com o atônito Lara Moreira na técnica, a incomodada Cissa Camargo na produção e eu que, diante das informações que temos, acho que nunca fiz uma escolha tão correta. Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte João Vinícius e Carlos Nepomuceno, o Nepô que faz as cabeças da turma lá do Rio de Janeiro. Este é o Café Brasil, de onde vem esse programa tem muito mais, especialmente para quem assina o cafebrasilpremium.com.br.
Você gostou do conteúdo do Café Brasil, hein? Esse aqui é muito política, né? Mas a minha pegada é outra. Eu falo muito de crescimento profissional pessoal. Acesse lucianopires.com.br e conheça minhas palestras. Quem assiste, não esquece. Leve para sua empresa. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 96429 4746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase do escritor Richard Bach. Não dê as costas a possíveis futuros antes de ter certeza de que não tem nada a aprender com eles. Café Brasil.